Queridos, nós estamos vindo aí de algumas pregações através do pastor Claudinei, né? Sobre esse tema, que é loading. Esse tema, essa frase, ela quer dizer carregando. Nós estamos no começo aí de mais um ano, né? Primeiro mês do ano de 2022. E nós estamos aí trazendo essa série de mensagens que é loading, que é carregando. E eu queria nada mais dizer, nós tivemos 2 domingos de pregações do pastor Claudinei, que estava em 25%. Ele falou de 25%. E dentro desses 25%, o pastor Claudinei falou algo muito importante para nós. Falou sobre buscar. Buscar o quê? Lembra? Mateus 6, 33. O que diz lá? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que nós temos sido ministrados? Oi? Sim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas demais, elas vão ser acrescentadas. Olha que interessante, essa semana, eu faltei na célula, tá, gente? Me perdoa, né? Peço perdão aos membros da minha célula, eles sabem que foi por um motivo importante, tive que viajar, e eu não estive na célula. Mas eu sei o que aconteceu lá. Eu sei, estou de olho. E na célula, a Cláudia, ela ministrou eles ali com uma dinâmica. Alguns devem ter visto essa dinâmica. Nós vimos através do pastor Paulo Mazzoni. Ele pega 2 potes exatamente iguais e ele traz um punhado de pedra. E junto a essas pedras tem algumas pedras maiores e ele começa a colocar aquelas pedrinhas pequenas dentro do pote. E quando ele coloca as pedras grandes, quando ele vai colocar as pedras maiores não cabem no pote. Tá, Amaro, mas o que tem a ver? Aquelas pedras pequenas, elas simbolizam muitas coisas. Elas simbolizam tudo aquilo que é na sua vida, os problemas, o seu trabalho, a sua casa, o seu carro, a sua necessidade, a sua conta, as contas que você tem que pagar, todas as outras coisas. E as pedras grandes simbolizam ali Deus, Espírito Santo, as coisas de Deus. E em um dado momento ele começa a colocar as pedras pequenas e chega um momento que as pedras grandes elas não cabem. E ele pega aquele mesmo pote do mesmo tamanho e ele faz o inverso. Ele começa a colocar as coisas grandes. E ele coloca uma pedra grande, que é Deus, coloca outra pedra grande, que é o Espírito Santo. E ele vai colocando, e de repente ele pega todas aquelas pedras pequenas e ele vira de uma vez no pote. E tudo cabe dentro do pote. Tudo cabe dentro do pote. E é muito interessante essa dinâmica, por quê? Porque ali representa exatamente aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos pregado, aquilo que nós temos trazido para cada um de vocês desde o primeiro dia do ano. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. As pedras grandes ali, elas representam o reino de Deus e a justiça de Deus. E as outras pedrinhas são as demais coisas. Elas vão acrescentando. Mas Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, em primeiro lugar, Deus age em nossas vidas. E tudo aqueles problemas, eles se tornam tão pequenos que podem vir. Podem vir porque eu coloquei em primeiro lugar a presença de Deus. E eu queria continuar essa mensagem agora com vocês, porque nós vamos passar para 50%. 50%. Quem aqui tem celular, smartphone, né? Você vai carregar esse telefone, você dá uma carga nele, e no outro dia você usa, né? Aí o meu é assim, eu uso ele o dia todo, aí no finalzinho do dia, o que eu tenho que fazer? Carregar de novo. Carregar de novo. Aí uso, carrego, dou aquela carga de 100%, uso no outro dia, depois no outro dia, de novo. Tenho que carregar de novo. Não é diferente assim. Não é diferente comigo, não é diferente com você.
Nós temos que nos carregar todos os dias da presença de Deus. Nós estamos usando esse mês para dar aquele... Quem já viu aqueles carregadores? Esses dias eu estava pesquisando sobre alguns carregadores, e tem aqueles carregadores que eles falam que é turbo, né? Que dá aquela carga rápida. Esse mês nós estamos usando para isso, para dar esse turbo, aquela carga rápida. Para que você chegue no final de janeiro com a carga em 100%. Mas isso não quer dizer que você não vai poder e você não vai procurar mais a Deus. Ô, querido, todos os dias, nós temos que estar lá, ó, nos carregando todos os dias. Todos os dias nós temos que chegar com o nosso telefone, senão nós não vamos conseguir usar. Todos os dias você tem que se carregar com o Senhor. Todos os dias você tem que se entregar ao Senhor. Porque senão, sinto falar isso para você, mas você não vai dar conta. Não vai dar conta. Sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo em nossas vidas, estamos fadados ao fracasso. Eu, você, nós todos, estamos fadados ao fracasso. Estamos fadados ao chegar no final do dia e falar assim: o que eu fiz do meu dia? Meu dia não rendeu nada. Meu dia não foi bom. Aquele problema que aconteceu no meu trabalho só me trouxe dor de cabeça. Sabe por quê? Porque você não se carregou de Deus. Se carregar de Deus é todos os dias. Amém? Fala para quem está do seu lado aí. Se carregue do Senhor todos os dias. É todos os dias, querido. E como que a gente pode se carregar do Senhor? Né? Existem várias formas de nós nos carregarmos do Senhor. Mas também existem várias coisas que te impedem de se carregar do Senhor. Várias coisas. Você quer que eu vou falar algumas coisas? Sabe o que te impede de se carregar do Senhor? Netflix. Nossa, Amaro, mas você pegou pesado, hein? Gosto tanto do Netflix. Eu também gosto. Quem aqui assiste Netflix? Eu assisto. Assisto. Tem coisas boas ali. Mas também tem coisas que não são boas. Tem coisas que não são boas. Ontem eu estava na casa da minha mãe, meu irmão estava lá, meu irmão é de outra cidade, e ele colocou no Netflix e começou a passar um filme lá. Já começou com algumas coisas que não me agradou. Falei, isso daí não vai prestar. E o filme conta uma história de dois caras trapaceiros que querem passar a perna em todo mundo, né? É bom isso? Oi? Não é bom. Não é bom. Não edifica nada. Tem coisas que edificam, mas a maioria não edifica nada. Aí sabe o que acontece? Isso vai tomando o seu tempo, o tempo todo. Aí você, né, eu já passei por isso, não estou falando, eu não vou falar nada aqui que eu não tenha passado, tá, queridos? Eu já passei por isso. Aí você começa a assistir uma série, é muito legal. É muito legal. Quem já maratonou aqui assistindo séries? Tá vendo? Por quê? Porque é legal, prende a tua atenção. Prende a tua atenção. Aí você começa a assistir aquela série, aquilo ali vai tomando do teu tempo. Quando você vê, não se carregou. Quando você vê, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus ficou de lado. Quer outra coisa? Telefone, celular, Instagram. Esse instrumento aqui é uma ferramenta muito boa. Eu uso ela para o trabalho, eu uso ela aqui para a igreja, uso ela para conversar com outras pessoas, com os meus familiares. Mas isso também pode ser um instrumento de maldição na minha vida e na sua vida. Algo tão pequeno, tem uns que é pequeno, né? Tem outros que é, né, daquele tamanho, né? Mas algo tão pequeno, que acaba tomando um tempo tão grande na sua vida. Algo tão pequeno que às vezes você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, sabe o que é? Deixa eu ver aqui, quem falou durante a madrugada no WhatsApp. Você está preocupado com quem mandou mensagem para você de madrugada.
E tem uns loucos que faz isso, né? Infelizmente, tem uns loucos que, né, de madrugada tá disparando mensagem para todo lado. E você se prende a esse tipo de coisa. Aí a gente fala assim: busque a Deus, pois, em primeiro lugar, a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. Aí sabe o que acontece? E é duro falar isso, mas acontece. Eu já passei por isso também. É ver irmãos, crente, de 3, 5, 6, 7 anos, falar assim: nossa, mas é difícil, né? É difícil, né, buscar a Deus. Nossa, quando eu vejo, eu estou na cama deitado e eu estou falando assim: Deus, obrigado. Obrigado por meu dia. Nossa, mas é difícil ir na célula, né? É difícil, meu dia é tão corrido. O meu dia é tão corrido, meu dia é tão turbulento, que eu não consegui ir na célula. Eu não consegui ir na célula, porque eu tive tanta coisa para fazer. Aí sabe o que acontece? O irmão pega e fala assim, vai acabar sendo até um desabafo. O irmão pega e fala assim, ó: ô pastor, a gente pode bater um papo? Sabe por quê? Porque lá na célula onde você deveria se encher do Espírito Santo e ser usado pelo Espírito Santo, você não vai, porque o seu dia foi cheio. Ler a Bíblia então, meu Deus do céu, como é difícil. Como é difícil ler a Bíblia. Quem aqui recebeu o projeto de vida? Falamos semana passada, vai falar de semana passada. Pouca gente ainda. Pouca gente. Esse projeto de vida ele foi passado no começo do ano. Se você não recebeu ainda, fala com o teu líder de célula. Fala com o teu líder de célula. Ele está errando. Ele já deveria ter passado isso no começo do ano para você, para chegar no dia 16, você está em dia com a leitura da palavra, com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras, aprendendo, conhecendo mais o Senhor. Aí, o cara, ele não se esforça, ele não tem um pingo de esforço para buscar o Senhor, para ler a palavra do Senhor, para ler a Bíblia. Alguns é 5 minutos, alguns é 10 minutos, alguns 15 minutos no máximo, para você ler a Bíblia todos os dias. A gente costuma falar que a Bíblia, ela é um instrumento, ela é um manual, melhor dizendo, ela é um manual da sua vida. Ela é um manual da minha vida, a palavra de Deus. Aonde eu leio ali, e Deus traz para mim algumas coisas, que você olha e fala assim: opa, cara, se eu seguir isso daqui vai dar certo. Se eu seguir isso daqui vai dar certo. Se eu honrar a Deus, assim como o Maurício falou, se eu honrar a Deus, isso vai dar certo. Só que a gente, né, vamos deixando o celular tomar conta. Vamos deixando o Netflix tomar conta. Vamos deixando o trabalho tomar conta. E aí a gente não se carrega da presença de Deus. Aí a gente chega a algumas situações e fala assim: nossa, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando essa tribulação? Por que eu estou passando essa dificuldade, essa necessidade? Talvez porque você não colocou em prática aquilo que Deus poderia ter falado com você, se você tivesse meditado nas Sagradas Escrituras. E daí você fica nessa bola de neve. Não acha tempo para Deus, não consegue caminhar com o Senhor, e os dias vão passando. E os dias vão passando, e normalmente o que acontece? As tribulações aumentam. As tribulações aumentam. Nossa, Márcio, podia pegar um pouco mais leve, né? Eu podia. Mas daí eu ia negligenciar muita coisa aqui para vocês. E não estou aqui para isso. Estou aqui para falar o que o Espírito Santo quer de mim e o que o Espírito Santo quer de vocês. E na nossa vida não existe ninguém melhor
Na nossa vida não existe ninguém melhor do que o Espírito Santo para ministrar a minha vida e para ministrar a sua vida. E nós estamos sendo ministrados agora no começo do ano, para que nós possamos, sabe o quê? Todos os dias, todos os meses, todas as semanas, todos os dias, nos enchermos, nos carregar da presença de Deus, sermos ensinados, sermos ministrados por aquilo que Deus tem. Nós estamos no começo. A palavra de Deus ali em Gênesis 1, ela diz que no princípio, olha só, no princípio, no começo, estava tudo em trevas. Tudo era trevas. Não era? Não fala ali? Que no começo era trevas? Mas o Espírito de Deus, ele pairava, ele andava, ele caminhava sobre as águas. Só que Deus viu que não era bom aquilo lá, não. Não era bom aquilo lá. Quem aqui já andou no escuro? Hã? Nossa, tão pouca gente assim? É porque tem gente que não gosta, né? Minha esposa mesmo, ela não gosta. A gente vai dormir, eu apago todas as luzes. Aí ela pega e fala assim, deixa uma luz acesa. E eu insisto em deixar a luz apagada. E às vezes eu levanto para ir no banheiro ou tomar água. O que acontece? Sai trombando, tropeçando, se machucando. Por quê? Estou em trevas. Estou no escuro. E não é diferente com Deus. Não é diferente com Deus. E o Espírito de Deus, ele pairava ali, e ele viu que aquilo lá não era bom. E ele falou assim, haja luz. Haja luz. E houve luz, e ali separou as trevas. Eliminou toda aquela treva, toda aquela escuridão. Ela cessou. E nós temos a luz para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Amém? Amém, igreja? A palavra de Deus é luz para você. É luz para você. É ela quem te guia. Por isso que eu falo, ela é um manual para mim e para você. Para mostrar para nós o caminho, como nós devemos seguir, como você devemos seguir. E daí nós chegamos no começo do ano e falamos assim, vamos gente, vamos povo, vamos caminhar junto, vamos ler, vamos aprender, vamos crescer junto. E aí às vezes, você olha e fala assim, nossa, eu não consigo levantar cedo. Não consigo levantar cedo para ler a Bíblia. Para ter um momento com Deus. Mas você consegue levantar cedo para outras coisas. Consegue. Você consegue levantar cedo para ir para a academia. Alguns trocam, vai à tarde. Mas nós conseguimos. Então a gente tem que parar e pensar assim, o que está sendo importante? O que está sendo importante para mim? Para que eu troque a presença de Deus, para que eu troque a palavra de Deus, para que eu troque essa luz que me ilumina, que me mostra o caminho. Às vezes a gente tem que se pegar pensando nessas coisas. Para a gente buscar a presença de Deus, para a gente alcançar a presença de Deus, nós temos que mudar alguns hábitos. Mudança de hábito. Mudança de hábito. Se eu não lia, eu passo a ler. Se eu não meditava, eu passo a meditar. Se eu nem falava, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, começa a fazer, começa a falar. Mudança de hábito. Deixa eu ler algo aqui. Olha só. O John Maxwell, ele, em um dos seus livros, ele diz assim, ó, você nunca vai mudar sua vida sem mudar os seus hábitos. É começar de um jeito diferente. Começar pequeno. Mas, Amaro, eu nunca li. Começa lendo um pouquinho. Amaro, eu nunca li a Bíblia. Como que eu vou ler a Bíblia toda? Começa lendo um pouquinho. Eu nunca li nenhum livro. Pega um livro pequenininho, aqueles, né? Começa. Amaro, eu não sei nem como falar com Deus. Começa um pouquinho. Fala, ô Deus, estou aqui.
Tem um pregador e um escritor chamado, alguns conhecem, chama Benny Hinn. Benny Hinn, ele escreveu um livro que se chama Bom Dia, Espírito Santo. Quem aqui já leu? Bastante gente leu. Esse livro, ele é maravilhoso. Muitas vezes a gente fica assim, mas como que eu sei que o Espírito Santo tá comigo? Como que eu sei que o Espírito Santo fala comigo? Lê esse livro. Lê esse livro. Ali ele vai te contar detalhes, coisas pequenas, que você vai olhar e falar assim, nossa, eu quero viver isso. Eu quero provar isso. Benny Hinn, ele dizia todos os dias, bom dia, Espírito Santo. Todos os dias. Talvez você, eu faço, tá, gente? Mas eu quero me colocar junto com você. Todos os dias levantar e falar, Espírito Santo, bom dia. Obrigado, Espírito Santo, abri meus olhos. Obrigado, Espírito Santo, o Senhor me deu mais uma noite de descanso. Obrigado, Espírito Santo, por preparar mais um dia para mim. Obrigado, Espírito Santo, pelo trabalho que o Senhor me deu, pelo emprego que o Senhor me deu, que eu tanto clamei quando eu não tinha. Que quando eu não tinha, eu estava ali, Deus me abençoa, Deus ajuda, Deus abre as portas. Mas quando eu tenho, os problemas começam a aparecer. Teu chefe começa a te encher de serviço. Aí você pega e esquece de dizer bom dia, Espírito Santo. Como se a culpa fosse do Espírito Santo. Mas não é. A culpa não é do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nós entramos na presença dele, ele muda muita coisa das nossas vidas. Inclusive, agradecer, inclusive, entrar cada vez mais na presença dele. Eu queria compartilhar algo com vocês aqui, que está lá no texto de João 14. João 14, 15, 16, 17 e 26. Quando nós passamos a conhecer a voz do Senhor, quando nós passamos a ouvir a voz do Espírito Santo, nós passamos a amar cada vez mais. Amar cada vez mais a presença de Deus. Amar cada vez mais, se apaixonar pelas Sagradas Escrituras, por aquilo que Ele tem para nós, pelo presente que nós não merecemos, que é a graça dEle. Olha o que diz o texto. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai. Saiu aí? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro. Olha só, interessante isso daí. Ele nos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha o que diz o versículo 26. Pula um pouco. Diz o seguinte, mas não está ali? Isso. Olha lá. Mas o conselheiro. Interessante. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar tudo aquilo que eu lhes disse. Queridos, quando nós buscamos o Espírito Santo, ele nos renova, ele nos mostra coisas maravilhosas. Quando nós buscamos a palavra de Deus, Ele nos mostra, Ele nos esclarece tantas coisas. Deixa eu contar algo para vocês, eu tinha uma dificuldade tremenda de entender essa questão de, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu venho da Igreja Apostólica Romana, e lá eu fui ensinado que era Pai, Filho e Espírito Santo, E daí eu ficava assim, não, então eu vou pedir para Deus. Eu vou pedir para Deus. Aí você fica naquela, peço para Deus. Dali a pouco você entende que
o Filho, o único Filho, é aquele que Deus colocou ao mundo para me salvar, para te salvar. Ele deu a vida dele para me salvar, para te salvar. E ele mesmo falou: ninguém vai ao Pai senão por mim, que é Jesus. Ele mesmo falou. Aí eu mudei, eu comecei a mudar. Opa, peraí. Jesus é o único e vivo caminho. Se ninguém chega a Deus, se ninguém chega ao Pai, senão por Ele, opa, então é com Ele que eu vou. É aí que eu vou. Vou falar com esse Jesus. Eu vou pedir em nome de Jesus. Sabe a ideia que eu tinha? Que o Espírito Santo, ele era a reserva do reserva. Quem aqui? Todo mundo conhece futebol, né? Futebol, quando o técnico ele fala assim, ó, agora quem vai jogar é os reservas. Você fala assim, ixi, não vai dar certo. Os reservas, mas vai perder. Não é isso que a gente pensa? Vai perder. Ixi, mas vai jogar com o jogador reserva. Por que não põe o Neymar? Né? Tem os fãs de Neymar. E eu pensava isso. Aí vem um texto desse e diz que Jesus Cristo ele ia subir aos céus. E ele fala assim, mas ó galera, pessoal, é o seguinte, eu vou, mas eu vou pedir ao Pai que lhe envie o Espírito Santo, o conselheiro, aquele que nos instrui, aquele que nos ensina, aquele que nos mostra o caminho, aquele que nos dá discernimento. Ô querido, discernimento, sabedoria, sabe quem que te dá? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. A escola, a faculdade, o MBA, ele te ensina. Ele te ensina. Mas sabedoria, discernimento, é o Espírito Santo que te dá. É só Ele que vai te dar. É só caminhando debaixo da presença, porque você pode ter estudo, você pode ter conhecimento, você pode ter faculdade, você pode ter o que for. Mas se você não tiver a presença do Espírito Santo na sua vida, você está fadado a fracassar. Eu estou certo ou estou errado? Está fadado a fracassar. Se você é um engenheiro e não usa com sabedoria, você vai ser um péssimo engenheiro. Se você é um cristão e você não usa de sabedoria, você é um péssimo cristão. Infelizmente, é um péssimo cristão. O único que nos molda, o único que nos ensina, é o Espírito Santo. Eu quero compartilhar algo com vocês aqui, algumas coisas que o Espírito Santo pode fazer na minha e na sua vida. Mas quando eu e você nos colocamos à disposição totalmente dele, aí sim ele vai fazer. Aí sim ele vai agir em nossas vidas. Aí sim ele vai nos guiar, vai nos mostrar o caminho. E nós podemos ver muitas coisas quando nós nos achegamos à presença dele. Eu quero falar aqui 4 ou 5 coisas que a gente pode, que ele pode nos dar, que a gente pode realmente fazer. Uma delas está lá no texto de João 16, 7 e 8. Você sabe o que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas? Ele nos aconselha e ele nos convence. Olha o texto que eu li, pouco antes atrás. Jesus dizendo, o conselheiro vai vir. Eu vou pedir ao Pai para que Ele mande um conselheiro. Então, ouçam bem, se você estiver meio perdido aí, se você estiver procurando o que fazer ou como fazer, preocupado, ouça Ele, porque Ele é o conselheiro. E olha o que diz esse texto, no versículo 7, mas eu lhes afirmo que, para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês.
mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, ele não quer apenas te aconselhar. Espírito Santo, ele não vai fazer só isso. Ele não vai só te aconselhar. Se você se colocar à disposição dele, sabe o que ele vai fazer? Está ali, saiu. Ele vai te convencer. O Espírito Santo, ele é aquele que convence. Quando nós nos entregamos ao Espírito Santo e dizemos a ele assim, ô Espírito Santo, faz isso em minha vida, me ensina, me mostra, ele vai convencer você. Ele vai chegar em você e vai falar assim, cara do céu, isso daí que você está fazendo está totalmente errado. Cara, o jeito que você trata esse seu companheiro de trabalho está totalmente errado. Por que você faz isso? Você é um homem de Deus. Foi isso que o Espírito Santo falou para mim, tá? Você é um homem de Deus, você fala que você é um homem de Deus, e a pessoa chega em você, te dá bom dia, você fala bom dia por quê? O que é isso? Você está errado. A pessoa, ela chega, ela te dá bom dia, você tem que abençoar a vida dela. Aí fica difícil, né? Você tem que abençoar a vida de uma pessoa que você não gosta, que você olha e fala assim, ixi, é intragável. O Espírito Santo usa umas coisas doidas. Eu fiz uma viagem agora, essa semana, para Passo Fundo. 15 horas de viagem. Sabe quem que foi do meu lado, conversando comigo de lá aqui? O cara que eu não falava nem bom dia, que eu falava bom dia por quê? Esse é um dos caras que mais me ajuda dentro da empresa, é ele. Ele é o cara que mais facilita o meu trabalho dentro da empresa. E ele chegava e falava assim, bom dia, Mário. Eu falava, bom dia por quê? Olha só. Só que o Espírito Santo me convenceu da minha atitude errada, do meu comportamento errado, daquilo que eu estava fazendo, que eu agredia a vida dele. Eu falo para você, ele foi mais insistente. Ele foi mais insistente do que eu, porque todo dia ele chegava e falava, bom dia, Mário. Até o Espírito Santo me pegar e me dar um murro desse. Glória a Deus que eu me coloquei na presença dele. Porque hoje ele é uma das pessoas que mais me ajuda. Segunda coisa que eu queria falar com vocês. O Espírito Santo, ele nos ensina a verdade. Pega lá o texto de João 16:13. João 16:13. Olha o que diz o texto de João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Sabe aquelas coisas que te preocupam? Que você fala assim, isso não vai dar certo. Isso lá na frente vai dar um baita de um trabalho. Esse mesmo Espírito Santo, ele mostra para você como que vai ser se você colocar diante dele. Se você colocar a sua preocupação diante dele e falar assim, Espírito Santo, eu não sei o que vai ser. Eu não sei como vai ser. Ele vai lhe mostrar. Ele vai lhe mostrar. E ele vai te fazer um vencedor. Sabe por quê? Porque é como aquela canção que nós cantamos aqui no final. Ele é forte para isso. Ele é forte para isso. Ele é forte para te fazer um vencedor. Ele é forte para te deixar inabalável. Inabalável. Ele é a rocha. Ele é a sua fortaleza. Ele é a rocha. Talvez você está passando aí por um problema na sua casa, não sei. Aí você fala assim, vixe, o que vai ser? Declara que a sua casa, ela está firmada sobre a rocha. Eu na minha casa, alguns já foram lá e viu,
Na minha casa tem uma placa escrita assim, ó, minha casa é morada do Espírito Santo, meu lar é sede do avivamento de Deus. Eu coloco na porta, para todo mundo ver. Sabe por quê? Porque todos os dias eu declaro isso, todos os dias eu falo, meu lar está firmado na rocha, meu lar tem que estar firmado na rocha, porque problemas tem, irmão. Querido, alguém aqui não tem problema em casa? Levanta a mão aí, quem não tem problema em casa? Ainda bem, né? Porque senão já pensou, só eu aqui, né? Não levantar a mão, porque eu tenho problema em casa. Eu tenho problema em casa. Eu e minha amada, esses dias conversando com o pessoal, né? Nós falando, nossa, tem hora que é só pela graça do Espírito Santo. Tem hora que ela olha para mim e ela fala, sangue do Cordeiro tem poder. Tem hora que ela olha para mim e fala, meu Deus do céu, Satangoso, né? Saiu de férias e você ficou no lugar dele. Porque tem dia que é difícil. Tem dia que você tem que declarar. Espírito Santo, cuida da minha casa. Espírito Santo, me dá sabedoria. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, Senhor, Tu és a rocha. Firma o meu lar sobre a rocha. Porque ninguém aqui tem aquela vida de Margarina Claybon. Os problemas têm, os problemas acontecem. E aí é onde a gente tem que saber lidar com essas coisas. E aí é onde a gente tem que olhar e saber que o Espírito Santo é aquele que nos ensina. E aí nós temos que buscar cada vez mais e mais e mais e mais e mais no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos enche de tantas coisas que quando a gente para pensar, fala assim, nossa, é só por ele mesmo. É só por ele mesmo, é só. Sabe quando você fala aquelas frases assim, é só por Deus? É só por ele mesmo. É só por ele mesmo. O Espírito Santo, ele nos dá fruto. Pega o texto ali de Gálatas 5,16 até, eu vou ler, esse é um pouquinho mais longo, eu vou ler até o 26, tá? Se puder ali, Gálatas 5,16 a 26. Olha quanta coisa o Espírito Santo pode nos dar. Versículo 16 diz o seguinte: por isso, vivam pelo Espírito. Olha, já tem um princípio aqui, né? Eu quero receber do Espírito Santo, eu quero receber de Deus, eu tenho que viver por Ele. Se eu não viver por Ele, se você não viver por Ele, fica mais difícil, hein? Fica mais difícil. Aí a tribulação vem e fica bem mais difícil de lidar com ela. E de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Olha só, eles militam. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, mais uma vez, guiados pelo Espírito. Mais uma vez, volta ali no começo, Deus, Espírito Santo, eu estou aqui, faz o teu querer, faz conforme o teu querer, porque o meu vai dar errado, né? Sendo ali guiados pelo Espírito. Não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e essas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eita, Amaro, a lista é grande, hein? A lista é grande. Talvez o Espírito Santo está te trazendo algo aí no seu coração nesse momento. Onde você vai olhar e vai falar assim,
Ô Espírito Santo. E usa agora, tá? Usa essa oportunidade. Você está aqui, a presença de Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Amém, igreja? Amém? Espírito Santo está nesse lugar. Às vezes a palavra parece ser dura, mas ela tem que entrar. Permita que ela entre no seu coração. Para ela falar no seu coração, para ela tocar o seu coração e o seu entendimento. Se alguma dessas coisas aqui pegou agora, fala, ô Espírito Santo, me perdoa. Ô Espírito Santo, desculpa. Desculpa por eu fazer dessa forma. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que me convence, que te convence do pecado. É só Ele que me convence e que convence a você do pecado. Então, se algo que eu falei aqui, opa, pegou, você conserte com Deus aí agora. A palavra de Deus diz, fala, ó, vem do jeito que você está. Ele aceita. Ele aceita. Ele nos livra dos nossos pecados. E daí quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós entregamos os nossos pecados ao Senhor, aí Ele derrama coisas boas. Olha só o que Ele faz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Quem aqui precisa de paz? Nossa, pouca gente, hein? Eita, eu tenho que caminhar com vocês, hein? Tem muita gente com paz aí, que eu preciso. Eu preciso, todo dia. Todo dia eu peço ao Espírito Santo, ô Espírito Santo, me dá paz. Me dá paz. Eu preciso de paz. Preciso de mansidão. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu de todos esses itens que tem no fruto, porque isso daqui é o fruto, tá? Entendam assim, mas Amaro, você falou muitas coisas aí, né? Mas é o fruto. O Espírito Santo, ele te dá o fruto. Você já tem tudo isso. Você já tem tudo isso. Mas sabe assim, sabe aquela mexerica, poncã, sabe? Aquela fruta com vários gomos. O Espírito Santo é como aquilo lá. Tá, é um exemplo, tá, gente, que eu estou usando, tá? O Espírito Santo é aquilo lá. É o fruto. É o fruto. Mas dentro do fruto, ele tem vários gomos ali, né? E quando você abre ela assim, você não vai pegando fruto por fruto? Gomo por gomo? Essas coisas aqui são os gomos. E sabe o que acontece? Às vezes tem um gomo ali que você não quer. Você pega e faz o quê? Tira. O Espírito Santo, ele nos dá o fruto. O Espírito Santo, ele nos dá tudo isso. Ele nos dá amor, nos dá alegria, nos dá paz, nos dá sabedoria, nos dá amabilidade, bondade, mansidão, principalmente domínio próprio. Muitas vezes nós pecamos por falta de domínio próprio. Sabe uma coisa que eu luto? É luta, tá, gente? É luta mesmo. Que eu luto direto com o domínio próprio. É no trânsito. Maringá é um caos para dirigir. Eu prefiro dirigir em Curitiba do que dirigir em Maringá. Olha o tamanho de Curitiba. E eu prefiro dirigir em Curitiba do que em Maringá. E é ali onde eu sou posto à prova. É ali onde eu sou posto à prova. O trânsito é o lugar que eu mais sou posto à prova hoje. Onde eu tenho que exercer, onde eu tenho que escolher. Falando, não, é o domínio próprio. Tem hora que falha. Aí você olha e fala, filisteu. Aí o cara vai de festa, seu incircunciso. Tem hora que falha, tem hora que você fala, eu vou jogar o carro em cima desse ordinário. Ele jogou em mim, por que eu não vou jogar nele? Mas daí, o Espírito Santo vem, e graças a Deus eu tenho uma mulher do meu lado que também é guiada pelo Espírito Santo. Que basta ela só olhar que eu já sei o que é o recado, né? É, como eu orei aqui com a Rayana, o Espírito Santo, ele convence e ele transforma, ele dá sabedoria para a mulher, e a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Aí eu falo, oh Deus, me dá domínio próprio. Me dá domínio próprio. Deixa eu continuar. O Espírito Santo também
nos garante da salvação. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 1, 21 e 22. Diz o seguinte: ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações com garantia do que está por vir. Oh, querido, o Espírito Santo, ele nos dá a salvação, ele nos garante. É o Espírito Santo que vai garantir a sua salvação. Nossa, mas não é a minha esposa indo orar, minha esposa orando todo dia, meu esposo indo no culto, minha esposa indo no culto? Não. É o Espírito Santo que vai garantir a sua salvação. E eu não garanto a salvação da minha esposa, eu não garanto a salvação dos meus filhos. O Espírito Santo garante. Por isso, eles têm que estar na presença do Espírito Santo o tempo todo. Ele também nos liberta e nos transforma de glória em glória. Segundo Coríntios 3, 17 e 18, diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Espírito Santo, ele te dá liberdade. Deixa eu contar algo para vocês. Eu tinha uma grande dificuldade. Eu era muito intro, né? Às vezes eu queria falar alguma coisa, eu não falava, eu engolia. Isso é um problema. Isso é um problema, isso pode se tornar uma bola de neve. É daí que às vezes vem estresse, é daí que às vezes, né, vem complicações para a sua saúde. Eu me sentia assim, sabe? Quem sou eu para falar? Olha o nível que eu era uma pessoa, e isso aconteceu comigo, tá? Um dia, eu andando de ônibus circular, que tem em Maringá, né? Talvez alguns de vocês aqui não usam ou nunca usou, mas existe isso em Maringá, tá? A circular. E eu, andando de circular, eu tinha que descer num ponto. Só que tinha, infelizmente, algumas pessoas na porta do ônibus. E eu fiquei olhando aquela situação. Sabe o que aconteceu? Eu passei 3 pontos, porque eu não tive coragem de pedir licença. Ah, Mário, mas você fez? Fiz, uai. Ó, estava preso, eu estava amarrado, eu não falava as coisas. Às vezes eu tinha até razão, eu estava certo, mas eu não falava. E ficava preso. Imagina, você desceu, amado, você está maluco? Desci 3 pontos para frente. De vergonha, medo, sei lá o que era. De falar, ô amigo, ô querida, por favor, dá uma licencinha aí para mim descer, que eu preciso descer no próximo ponto aí. Amarrado. Às vezes você está pensando aí e fala, poxa vida, hein? Tem coisa que me prende. O Espírito Santo, ele te dá liberdade. Liberdade. O texto de 2 Coríntios diz que ele também nos dá a glória. E a glória do Espírito Santo é todo dia. Todo dia. Todo dia. É de glória em glória. De glória em glória. Glória em glória. Todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam na minha e na sua vida. Todos os dias Ele derrama da sua glória sobre mim e sobre você. Só que, o que eu faço com essa glória de Deus? Aí cabe a mim, aí cabe a você. Olha só o que diz o texto de Romanos. A glória de Deus, ela nos transforma. Nos transforma por inteiro. E o texto de Romanos 8, pode colocar aí, filho, 8:14. Ele nos dá uma certeza. Eu quero encerrar com vocês com isso.
Olha que certeza maravilhosa. Versículo 14 diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Olha, voltou lá no começo de novo. Deixa o Espírito Santo te guiar. Se coloca à disposição do Espírito Santo. Deixa ele mostrar para você, deixa ele ser luz para você. Deixa ele te guiar. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Oh, aleluia, glória a Deus. Por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos... Oi? Herdeiros. Eita! Olha que bênção do Senhor. Melhor ainda, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Queridos, você é co-herdeiro com Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele recebeu está aí para você. Aí você quer ver um milagre? Você quer ver um milagre acontecer? Mas você não abre a boca para o milagre acontecer. Você quer ver Deus manifestando a sua glória? Mas você não se coloca debaixo da presença de Deus para que Deus manifeste a sua glória. Eu, você, nós somos co-herdeiros em Cristo. Tudo aquilo que Jesus fez, nós somos capacitados a fazer também. Só que a nossa mente, o nosso coração, muitas vezes nos limita a tão pouco, que nós achamos que nós não conseguimos nada. Nós achamos que, não vai valer de nada. Não. Vale sim. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você se estabelecer. Vale a pena você ir na cela, vale a pena você ler a palavra de Deus, vale a pena você acordar de manhã e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, ó Espírito Santo, me guia, me ensina, ministra a minha vida. Vale a pena. Vale a pena você ir para uma outra cidade e falar assim: Senhor, o Senhor me plantou aqui, usa a minha vida. Aí sim, você vai ver a glória do Senhor. Aí eu e você, nós vamos ver a glória do Senhor. Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Vamos nos colocar de pé? Muitas vezes, meu querido, minha querida, é difícil, não é fácil não. Mas nós temos aquele que nos ajuda. Nós temos um conselheiro. Nós temos, assim como Jesus falou: eu estou indo, viu? Eu estou indo. Para onde eu vou, vocês não vão poder ir agora. Eu estou indo. Eu vou preparar algo para vocês lá. Mas é o seguinte, eu sei como que vocês estão aqui. Eu sei que vocês vão passar por necessidades, eu sei que vocês vão passar por dificuldades. O próprio Jesus falou: vocês vão sofrer perseguição. Olha só, imagina. O cara levantando o ministério e chegar e falar assim: vocês vão ser perseguidos. Tem uns caras aí que vai querer matar vocês. Tem uns caras aí que vai querer cortar a cabeça de vocês. Mas galera, né? Vocês que estão aí comigo, não fica aflito não. Não fica aflito não. Eu vou trazer alguém para aconselhar. Eu vou pedir ao meu pai que mande um conselheiro para vocês.
Eu vou pedir ao meu Pai que mande alguém para estar ao lado de vocês o tempo todo. O tempo todo. Paráclito ou paracleto, aquele que se põe ao lado, aquele que caminha do lado, aquele que te acompanha aonde você vai, aonde quer que você esteja, Ele está com você. Esses dias, eu conversando com a Cláudia, ela falou, interessante, eu vi um casal que fez o Casados Conosco, e eles estavam no centro da cidade. E daí eu observei eles ali, e ele estava lá na frente e ela estava lá atrás. Às vezes a gente faz isso, principalmente o homem, né? O homem não gosta muito de ver vitrine, né? Ele vai passando, ele olha, ele não gosta de ver vitrine. Mas Deus colocou uma mulher do seu lado, cara, para ela ser a sua auxiliadora. Deus colocou uma mulher do seu lado para ela caminhar do seu lado. E de presente Ele colocou do outro lado o Espírito Santo para caminhar com vocês. Nem sei por que eu falei isso, mas talvez Deus está querendo falar no coração de alguém aqui. A sua esposa, ela é sua companheira. A sua esposa é aquela que tem que andar do teu lado. Então não desvalorize ela, não menospreze ela, porque ela é aquela que talvez, no momento que você caia, o Espírito Santo vai dar sabedoria para ela, e ela vai te ajudar, ela vai estar do teu lado. Falamos aqui no começo de honra aquilo que Deus tem colocado diante de você. O Espírito Santo, Ele é aquele que nos enche, Ele é aquele que nos capacita, Ele é aquele que vem, assim como quando aqueles apóstolos, eles estavam reunidos, eles estavam num lugar igual esse aqui, ó. Igual esse aqui. Talvez não tinha um carpê, talvez não tinha um ar-condicionado, mas era um lugar como esse. E Ele falou, fica lá até que vocês sejam revestidos. E a palavra de Deus diz que eles estavam reunidos, e como que um vento impetuoso, como que um vento forte, um som estrondoso, encheu aquele lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Você, nessa manhã, pode ser cheio do Espírito Santo. Mas aqueles homens, eles foram obedientes. Eles foram obedientes. Mas Amaro, eu vou ter que obedecer você agora, você está falando não. Falei aqui para vocês, quando a gente sobe aqui, a coisa que eu faço, a coisa que o pastor Claudinei faz, a coisa que o Ivanildo faz, a gente fala, Espírito Santo, inunda esse lugar, faz conforme o teu querer, faz conforme o teu querer. Eu aqui, coitado de mim, não sou nada, mas você, nessa manhã, você pode clamar ao Espírito Santo, você pode dizer ao Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, inunda esse lugar, inunda a minha vida, inunda a minha casa, inunda o meu ser, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. Oh, Nabaxoi, ele cantará, Massuia, nesse. Ediala, Surrema, Nasso, e ele cantará. Eles estavam reunidos, línguas repartidas como de fogo, desceu e encheu aquele lugar, repousou sobre cada um que estava ali naquele lugar, e não é diferente. Eu sei, Espírito Santo, eu tenho a certeza que o Senhor está aqui neste momento, e o Senhor está falando aos corações, o Senhor está ministrando vidas aqui, o Senhor está mostrando vidas aqui, aquilo que o Senhor quer fazer. Como eu falei, o Senhor é aquele que nos ensina, o Senhor é aquele que nos dá a certeza. O Senhor derrama o teu fruto sobre nós. O Senhor nos aconselha. O Senhor nos aconselha. O Senhor ministra as nossas vidas. Oh, Espírito Santo, vem agora, vem, Espírito Santo de Deus. Espírito
vida, inundar o seu ser. Oh, Espírito Santo, vem, toma cada vida aqui neste momento. Deus do meu amor, Oh, Rabachoia de Cantarabarus, eu adorarei. oh, fala para o Espírito Santo. Espírito Santo, eis-me aqui. Ao Deus da Eis-me aqui. minha vida, Deixa eu navegar com o Senhor. E Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos compreende. O Senhor é aquele que nos ensina. O Senhor é aquele que nos aceita. Oh, Espírito Santo, oh querido Espírito Santo, Ele te aceita. Ele te aceita do jeito que você está. Ele te aceita da forma que você está. Talvez você aí nesse momento, você está olhando para Ele e merecedor. Você é merecedor. Você é merecedor da presença do Espírito Santo. Você pode se colocar à disposição do Espírito Santo. Às vezes você está falando aí, mas tem coisa que impede. Tem coisa que impede. Oh, querido. Peça o Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo está trazendo no seu coração, mas você sabe. E Ele vai te convencer. Ele está te convencendo. Ele está te convencendo de todo pecado. Ele está te convencendo de toda justiça. Ele está te convencendo do juízo. Por isso eu peço hoje, livra, Espírito Santo. Livra cada um aqui, ó Deus, dos seus pecados. eu navegarei. Oh, da barachoia de cantará. Oh, E ali adorar. oh, querido, use esse momento para se colocar à disposição Ao do Senhor. Deus do meu amor, Se coloque à disposição do Senhor. O Espírito Santo vai falar em sua vida, vai eu ministrar a sua vida. adorarei. Oh, da barachoia de cantará. Ao Deus da minha vida, que me compreende. Senhor, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Vou falar algo para vocês. Vou falar algo para vocês aqui que eu nunca levei isso a público. Primeiro porque Deus tratou isso na minha vida. Deus forjou o meu caráter. E era algo que eu coloquei diante de Deus, de todo o coração. Eu, em um momento da minha vida, eu lutava contra a pornografia. Contra a pornografia. Eu não ficava vendo toda hora, mas eu sentia desejo. E eu falei para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu sou um homem de Deus, eu me coloco ao seu dispor. Forja o meu caráter, muda a minha vida. Eu quero viver para servir o Senhor em todo o tempo. O Espírito Santo, ele pede umas coisas doidas para nós às vezes. Não se assusta não. O Espírito Santo pegou eu e falou assim: ó, você vai fazer uma coisa. Eu vou te livrar disso daí, mas você vai fazer uma coisa, você vai selar isso comigo. E eu assustei na hora. Falei: eita Deus, e agora? Isso faz alguns anos, muitos anos já. Alguns vão lembrar, foi na época da conquista. Eu catei o Jefferson. Jefferson, todo mundo conhece, é um irmão que a gente tem aqui há muitos anos. E ele é um braço forte do Senhor para nós.
Tem hora que você vai precisar de alguém, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus para te ajudar. Eu peguei o Gerson, botei no carro, falei, Jefão, entra aí. Ele regalou uns olhos desse tamanho assim, falou, quem que nós vai pegar? Não vai pegar ninguém não, nós vai pegar um satangoso agora, nós vai botar ele para correr. Ele olhou para mim com sangue no olho e falou, eu tô dentro, vamos que eu tô junto. Eu peguei ele, eu levei lá na entrada da cidade, lá pro lado do Alphaville lá, e fui dirigindo. E ele falando, onde a gente vai? Falei, calma, fica tranquilo. Onde a gente vai? O Espírito Santo pegou e falou para mim, para aqui. Sela a entrada da cidade. E eu fui lá e eu derramei o óleo na entrada da cidade. E eu declarei com a minha boca que eu nunca mais ia viver na escravidão. Eu não ia viver mais na escravidão. Sabe por quê? Porque aquilo ali tentou destruir a minha família. Aquilo ali tentou destruir a minha vida. Aquilo ali estava tentando destruir o meu ministério. Aquilo que Deus estava confiando em mim, eu nem sabia. E Deus já estava confiando em mim. E eu fui e selei. É louco, Amaro, que loucura. É louco. A palavra de Deus diz que as coisas de Deus, às vezes elas são meio doidas. Talvez você está lutando com isso agora. Coloque diante do Senhor. Entregue ao Senhor. Talvez não vai ser agora, mas às vezes a partir do momento que você sair dali, fala, Espírito Santo de Deus, fala comigo. Eu quero receber mais e mais. Quem aqui quer receber mais e mais do Espírito Santo? Declara então, Espírito Santo, vem com o teu agir, vem como um vento impetuoso em minha vida. Vem como lá aconteceu lá em Pentecoste. Fala para ele agora. Falou, ô Espírito Santo, estou aqui, ó, te esperando. E ele vai falar no seu coração. Peço a Deus que em nome de Jesus você possa realmente entregar completamente, totalmente a sua vida ao Espírito Santo. Pode dizer para ele, eis-me aqui, usa minha vida. E ele vai usar a sua vida por completo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse momento agora é um momento que nós chamamos de momento fé e finanças. Fé e finanças. É um momento onde nós, como igreja, nós temos ensinado princípios das Escrituras, a partir da palavra de Deus, sobre fidelidade, sobre mordomia, mas também falamos sobre honestidade, falamos sobre como vencer a ansiedade, né? Não viver preso à ansiedade das coisas desse mundo, sabe? É um momento muito especial que a gente vive como igreja. É um momento assim precioso, a cada encontro, a cada celebração, uma palavra nesse sentido, uma palavra de Deus para ministrar a gente. E também, nesse momento, nós damos àqueles que creem, àqueles que desejam fazer. Escute isso é para quem crê, isso é para quem deseja fazê-lo. Você que está aí, por favor, ninguém, de repente tem alguém aí passando por aqui, né? Por favor, nós não somos aquela igreja que fica, você tem que fazer isso, você é obrigado, de maneira alguma, nós ensinamos a palavra de Deus, dizemos, olha, as Escrituras dizem assim, as Escrituras falam sobre o princípio da fidelidade, da mordomia, dízimos e ofertas, ao contrário do que alguns até pensam, né? Talvez até esteja assistindo aqui, foi influenciado por alguns ensinamentos, né, que são contrários à fidelidade a Deus a partir dos dízimos. Dízimo é coisa da velha aliança. Não é. Né? Não, mas o dízimo foi promulgado pela lei de Moisés. Sim, mas o dízimo ele é um princípio anterior. Abraão viveu mais de 400 anos antes e ele dizimou. Jacó dizimou. Então não é, sabe, mas o momento agora não me permite, né, entrar em pormenores. No Novo Testamento, não tem, no Novo Testamento, verdade, não fala a palavra dízimo. Eu já li várias vezes, de Mateus, Apocalipse, diversas, muitas vezes. Pode colocar aí, mais de 50, de Mateus a Apocalipse, mais de 50, a Bíblia toda mais de 20, mas Velho Testamento, Novo Testamento, mais de 50, aí você olha para mim e fala assim,
Uai, mas você está dizendo que não tem a palavra dízimo? Não tem. Você não encontra a palavra dízimo. Até porque a igreja primitiva, os primeiros cristãos, né, eles entregavam tudo. Eles reconheciam que Deus é dono de tudo. Escuta isso. Dorme com esse barulho. Tudo. Eles reconheciam que Ele é o Senhor, que nós somos apenas mordomos daquilo que é de Deus. O dízimo no Novo Testamento, para você entender, ele é o mínimo. É o mínimo. É a partir do mínimo. Mas eu estou falando isso aqui, eu não quero trazer nenhum tipo de peso sobre você, pressão, não, eu estou só te ensinando. Por quê? Porque tem gente que fala, não, e se bate. Isso talvez seja um problema, uma cadeia que você tem, né, na tua vida interior, né, alguma barreira, algum bloqueio. Precisa colocar isso diante de Deus, né? A palavra de Deus, ela fala sobre esses princípios, escute, não estou falando norma, estou falando lei. Princípio antecede a norma. Toda norma é criada a partir de um princípio. Então, é um princípio da bondade, princípio de semear, o princípio da fidelidade a Deus, é princípio. Está nas Escrituras. Então, se você crê, se você tem entendido, Deus tem falado com você, te chamado para esse nível, seja fiel a Deus. Amém? Consagre a Deus o seu dízimo, consagre a Deus a sua oferta, qualquer que seja ela, oferte onde você deseja, depende se você deseja ofertar em um centro de recuperação, você deseja ofertar, fazer uma semeadura, não é? E algum trabalho aí que precisa, você tem toda a liberdade, se Deus falou com você, ouça a voz dele, obedeça a voz do Senhor, amém, querido? Então, uma palavra bem básica aí de ensinamento, mas eu quero orar por você, eu quero orar consagrando a Deus, tudo é de Deus, e consagrando a Ele, todos os dízimos, todas as ofertas, tem na sua tela aí, se você desejar fazê-lo aqui na nossa comunidade, né, se você é membro aqui, vocês têm aí os dados, né, de Pix, os dados da igreja, CNPJ, etc e tal, TED, depósito em conta bancária, se você deseja trazer aqui e colocar no gasofilácio, fica ao teu critério, tá bom? Mas eu quero orar por você. Pai, obrigado, porque o Senhor é aquele que nos ensina os teus caminhos. E quando a gente é ensinado dos teus caminhos, a gente caminha na tua luz. A gente anda na luz do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. Eu quero, Pai, orar consagrando ao Senhor. Esse dízimo, essa oferta pertence ao Senhor. E, ó Deus, eu quero abençoar os teus filhos. Abençoa, Pai. Prospera as obras das mãos deles, o trabalho, ó Deus, tudo aquilo que eles empreendem, que eles possam ver a mão do Senhor agindo neles, por eles e também através deles, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço ao Deus que é trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.